Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na santa e poderosa paz do Senhor Jesus. Amém? Livro de Levítico, capítulo 10, versículo 1. Acho que sim. Pode seguir. Todos encontraram, diz amém? Amém. Alguém da procura, diga espere por mim. Alguém da procura, diga espere por mim. Estou vendo pessoas ainda procurando, né? Levítico 10, a partir do versículo 1. Podemos ler de glória a Deus. Glória a Deus. Tem por título: Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Levítico 10, a partir do versículo 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram o incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante ao Senhor. Glória a Deus. Fala assim comigo: Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim. Assenta e glorifica a Deus. Pode bater palmas. Glória a Deus. Muito obrigado, meus irmãos pastores que estão retransmitindo o culto no interior das nossas igrejas pentecostais do Filho de Deus. Especial nosso irmão William Andrei, aí do Maranhão. Também os irmãos de outro ministério que estão transmitindo esse culto na sua rádio online, no seu canal do YouTube ou nas rádios convencionais. Que Deus abençoe a todos vocês. É muito importante estar ajudando essa obra a crescer. Então tem uns irmãos que eu não posso citar o nome, mas que estão transmitindo lá, estão pagando às vezes no bolso, irmão, na rádio normal, pegando a transmissão. E alguns estão transmitindo na rádio das igrejas lá, que eu não vou citar o nome também. Mas aí os irmãos estão fazendo lá e Deus está abençoando eles. E bênção e vitória. Fico muito contente que essa doutrina chegue até eles no nome de Jesus, amém? Todos eles. Irmãos, eu quero falar sobre esse negócio de fogo estranho. Eu estava lá em casa hoje, já preguei sobre isso aqui. Estava falando com Deus. O tanto de doutrina que está saindo. Sabe, quando a pessoa ela é uma pessoa sem doutrina de tudo, não tem problema. Mas quando a pessoa se diz ser de doutrina, o negócio complica, porque confunde a mente da pessoa. Então eu tirei em base isso aqui. A ordem aqui no tempo do judaísmo era não acender um fogo que não fosse o fogo de Deus ali na tenda. Então não podia ter um fogo de fora. O fogo só era aquele fogo ali de Deus mesmo, não tinha outra coisa. Mas esses jovens que eram filhos de Arão e sobrinhos de Abraão, eles trouxeram um fogo que não era o fogo de Deus lá para dentro. E a ordem de Deus é: não traga um fogo estranho para cá. Não pode acender outro fogo aqui. E eles desobedeceram. E como era na época da lei, eles foram mortos pelo próprio Deus. Então, deixa claro aqui, foi Deus que matou eles, porque desobedeceram. Por quê? Na época da lei, não tinha coisa que se você fizesse, não tinha negócio de me perdoa. Tinha que pagar, e às vezes pagava com a vida. Pessoas foram plebejadas até a morte, e uma série de situação, porque era na época da lei. A época da lei se traduz olho por olho, dente por dente, tem vários tipos de formas de falar, mas era a época da lei. Hoje, nós estamos na graça de Cristo. É bom? É, muito bom, mas as pessoas se aproveitam da graça para dizer: Deus falou, como Deus não disse nada. Então esse é um problema. Hoje, irmão, nós temos a fama, o Brasil tem a fama de celeiro de profeta. Quem sabia disso? Mundialmente conhecido como celeiro de profeta, sabia disso? O Brasil é conhecido como celeiro de profeta. Só que se você pegar uma peneira para tirar o que é bom, vai ficar poucas pedras preciosas. Na verdade é essa. Então, pegando esse título de celeiro de profeta, que é bom, mas também é ruim, nós temos hoje pessoas que querem colocar o fogo estranho dentro da igreja, como já colocaram. Você vê que as igrejas que tinham doutrina, irmãos, as pessoas foram chegando devagarinho, colocou uma modinha ali, colocou outra modinha lá, de repente acabou a doutrina.
Então o fogo estranho hoje é isso. São as doutrinas que eles estão introduzindo na igreja. Pastor, mas o senhor falou aí que se isso aí é fogo estranho, Deus mata. A pessoa morre, mas não fisicamente no momento, morre espiritualmente. Quem entendeu, bate palma da glória a Deus. Vamos citar um exemplo aqui. Da onde veio a prática de pregar contra a televisão? Assembleia de Deus. Isso veio de lá. Se você estudar, você vai descobrir isso aí. Na época que não existia televisão, já se diziam: eu tive uma revelação de um caixote que pessoas ficam presas nele. E Deus me falou que quem colocar esse caixote na casa, pede isso lá. Na época, depois Deus amor trouxe, claro, né? Teve isso aí. Aí quer dizer, os crentes antigos que eu conversei, que eu conheço, todos falavam: não, minha igreja pegava também contra a televisão. E tem crente antigo, irmão, quer você creia ou não, que não é de igreja mais, que acabou a doutrina dizer assim, que não tem televisão na sua casa. Porém, hoje nós estamos com um fogo estranho, diferente. Os vídeos pelo celular estão sendo transmitidos, mas as pessoas não estão me vendo, estão me ouvindo. Como eu disse domingo passado, a fé veio de ouvir a palavra. Pastor, mas uma pessoa disse: pastor, por que o senhor não coloca os milagres? Esses tempos atrás aí, ó, uma jovem vomitou um câncer aqui, quem lembra? Uma bola preta que surgiu de sangue. Vamos tirar uma foto aí, vamos tirar uma foto, postamos na internet. A foto com áudio. Tá passando de bom, né? Aí a pessoa disse: pastor, se o senhor filmar, não fica melhor? A pessoa queria ter pôr câmera na igreja inteira. Aí as pessoas vão ver os milagres. Não é melhor de ouvir? Não. Porque hoje estamos com um novo tipo de fogo estranho. É um fogo, irmão, que parece ser bom, como parecia ser bom aquele fogo. É um modismo que a pessoa tem de ser filmado, de se filmar. Então a televisão, ela evoluiu pela imagem da besta, que hoje a filmagem pela internet é fogo estranho, igreja. A pessoa fala assim: não, eu vejo o canal do fulano de tal, é filmagem, não é a mesma coisa de TV. Para e pensa para você ver. A revelação é que a televisão é a imagem da besta. Então quer dizer, todo tipo de filmagem dessa natureza é errado. Dessa natureza é errado, porque é televisão. Então é um fogo estranho que entrou na igreja, que entrou na sua mente, que entrou no seu coração. E você não se deu conta ainda que é a mesma coisa de você estar assistindo um vídeo no celular, no computador, é a mesma coisa de você ter TV. Porque, irmão, se eu falar para você que não é, chama-se heresia. Não dá, irmão. Então põe na sua cabeça. Entrou um fogo estranho na sua mente, no seu coração, que é a filmagem, que é você estar vendo filmagem no celular e no computador, da mesma coisa da televisão, é fogo estranho. Quem bate palma da glória a Deus. E está cheio de fogo estranho de todo jeito. Irmãos, tem hora que eu fico assim meio que assustado. Às vezes a pessoa: pastor, fulano prega a doutrina, olha, que bênção. Nem sei quem é, fala o nome, de repente Jesus me visita e fala: eu não estou nessa vida, eu não estou com esse cidadão, não estou na vida dele. Mas o irmão falou que ele prega a doutrina? Como é que é isso? Aí logo você vê as pessoas distorcer a sã doutrina. Tem um monte de distorção, irmão. Tem pessoas que dizem assim: olha, se a tua esposa te trair, você pode casar com outro. Espera aí. Fica uma coisa meio que em cima do muro. A Bíblia diz sim, sim ou não, não. Passando disso é procedência. Irmão, divórcio é errado. Mas se a pessoa divorciar e não se casar de novo e viver só, amém. Mas se ele casar de novo tendo seu cônjuge, é errado, é pecado. E os crentes antigos tudo pregavam a mesma coisa. Hoje eles estão abrindo exceções. E um caso desse é isso: se a esposa traiu, você pode casar de novo. Porque lá no livro de Marcos 19, ele fala que você pode dar carta de divórcio. Só que um pouquinho mais abaixo você vai ler assim: quem casar com a repudiada comete? Os adúlteros e adultas não herdarão o reino de Deus. Então, põe na sua mente. O que eles estão tentando introduzir na igreja chama-se fogo estranho.
Outra coisa que eu quero chamar a tua atenção, que às vezes você fala assim, mas o fulano lá já é mundano terrível, e não vou cair na lábia dele. Mas o fogo estranho que eu vi aqui entrou pelos filhos de Arão, ou seja, membros da igreja. Membros da igreja que querem introduzir fogo estranho, doutrina que não é de Deus dentro da igreja. Então o negócio não vem assim caindo de paraquedas. É um membro que começa a se corromper, ou nunca foi crente, e começa a pôr na sua mente: ei, irmão, baixa o WhatsApp aí para trabalhar. Ei, irmão, não tem nada você arrancar um pouquinho da sobrancelha, pastor nem vai ver. Ei, irmão, na sua casa está calor, está com bermudão, tira a camisa, fica com o bucho de fora. Então essas coisas vêm de membros da igreja. É fogo estranho, diz: queima ele, Jesus. Esse negócio da pessoa distorcer o que o pastor prega, ou a doutrina da igreja, ou a doutrina bíblica, começa dos membros. E como hoje está na moda, o que mais tem acontecido é a pessoa aprender, pegar estudos de pessoas na internet. É assim que eles fazem. Eu tenho uma Bíblia de estudo, irmão. Ela é enorme assim, parece uma Bíblia do norte, ela é grande, viu? Eu ganhei do irmão baiano. Eu preguei num certo lugar e ele me deu de presente. Aí assim, pastor, que dia que o senhor leu o estudo dela? Nunca li. Nem vou ler, tá lá. Mas pastor, como é que o senhor prega assim, tendo certeza? Primeiro, irmão, você tem que aprender que o cristão tem que ter intimidade com Deus. Quem entendeu diz amém. Segundo, você tem que ler Bíblia, claro? Tem que ler Bíblia. E o discernimento vem de quem? De Deus. Ele que dá o discernimento. Aí se você não compreende uma coisa na Bíblia e você não consegue uma pessoa para te explicar, o que você faz? Dobra o joelho e fala: Jesus, o que quer dizer isso aqui? Ele vai abrir tua mente. Ele vai te esclarecer. E hoje, irmão, se você pegar no YouTube assim e falar assim, é pecado eu casar de novo, tendo a minha esposa viva? Aí vai aparecer um monte de pastor, os que são de Deus, os que não são de Deus. Irmãos, uma coisa que eu falo com a minha esposa, não sei se ela vai se lembrar agora, eu falo: engraçado, menino, para aprender o que presta é difícil. Para aprender o que não presta, irmão, ninguém ensina e já sabe. Criança é ou não é? Para aprender o que não presta é tão fácil, irmão. Mas você ensinar o que é correto, você tenta, e mesmo assim tem vezes que não funciona. Não é? E assim também são muitos cristãos. Às vezes sua mente está limpa, o seu coração está limpo, e você começa a dar ouvido a fogo estranho pela internet. O cidadão está pregando esse título: você pode se casar, divorciar e casar de novo? Aí o cidadão vai dizer que sim. E eles tragam versículos isolados, ou versículos que não lê tudo, né, o contexto todo, e fala que você pode casar de novo. Mas a Bíblia em si diz que não. E a pessoa começa a pôr na mente assim: eu acho que eu vou falar para o irmão fulano que ele pode casar de novo, porque eu vi o pastor ensinando. Irmão, repreende, é fogo estranho. Eu não trago para você uma doutrina nova, mas uma doutrina antiga. Assim como os antepassados falaram, eu estou repetindo para você essa questão. E realmente, divorciar e se casar de novo tendo seu cônjuge vivo, chama-se adultério. Então eu quero que você ponha na sua mente: eu não sei a sua situação, ouvinte, eu não sei o que você está passando, mas a salvação é algo que eu prezo muito, e é o mais importante na minha vida, é a salvação. Eu não posso ensinar uma outra doutrina que não seja bíblica. Não tem jeito. Então quando você vê um estudo falando que você pode divorciar e casar de novo, chama-se o quê? Fogo estranho. E o fogo estranho está entrando nas igrejas pelos membros, por alguns pastores, por pessoas que fingem concordar com a palavra, mas dentro do seu coração eles discordam e ficam encontrando pessoas que dão ouvido para eles para fazer motim. Primeiro motim na terra: o diabo levanta contra Deus. Você acha que o diabo ele veio assim de uma vez? Vamos tomar o trono de Deus? Não. Primeiro ele mostrou que ele era poderoso. Depois ele mostrou que ele tinha um certo conhecimento e apontou o suposto ponto fraco de Deus. E chegou até o pessoal assim, não foi da noite para o dia, foi devagarinho, porque ele veio de sapatinho de algodão. E provavelmente ele disse assim: fulano de tal, estou vendo que você é um general poderoso, você tem aí uma milícia muito forte. Você já pensou se você unir comigo e nós
levantar e tomar o trono de Deus. Aliás, vamos tomar o trono dele e você vai ser o fulano de tal, o segundo na hierarquia lá em cima. Entendeu? Para cada um ele fez uma promessa. E olha, eu não dou conta, mas você comigo, vocês comigo, nós damos conta. E vamos mudar esse negócio aqui, vamos acabar com esse negócio aí. E vamos para um novo reinado. Satanás, irmãos, ele foi dessa forma. E ele continua trabalhando dessa forma na igreja. Tentando pôr o fogo estranho, como ele colocou nos outros anjos. Um fogo estranho, um fogo que não vem de Deus. Então eu quero que você pare e pense um pouquinho nessa doutrina que você deve, ou acha que deve, ou concorda entre aspas. Será que o fogo estranho já não chegou na tua mente, não? Será que o inimigo já não soprou nas suas orelhas aí, não? Será que já não disse para a irmã, não corta só a pontinha do cabelo, arranca só um pouquinho da sobrancelha? Será que não já disse para a irmã, isso é exagero, essa doutrina não existe, isso é coisa da cabeça do pastor? Irmãos, na minha trajetória, esse ano eu vou fazer 20 anos que eu sirvo a Deus. Na minha trajetória, eu conheci irmãos que eram cheios do Espírito Santo, defendiam a doutrina e de repente apagou o fogo do Espírito e acendeu o fogo estranho na vida dele. Tinha irmãos que defendiam essa doutrina que eu prego e vivo com unhas e dentes, e hoje abriram mão da tal, já não está mais nessa doutrina. E quantos naquela época falavam pastor, ou irmão Eduardo, melhor dizendo, que na época não era pastor, eu era assim igual você, no início da fé, e hoje eu não vejo mais com esses olhos. Você vai ficar assim também como eu, você é muito novinho na fé, 20 anos servindo a Deus, estou do mesmo jeito. Isso aí, Maurício, tentaram jogar um fogo estranho no meu coração. E não conseguiram, porque eu repreendi no nome de Jesus. E bate palma agora, Deus. A certa feita o cidadão falou assim: a política não é do diabo. Esquema ele. A política é boa porque tem uma bancada lá que defende os interesses da igreja. Que igreja? Que igreja que estão defendendo lá? Estou vendo isso não. Então tentaram introduzir um fogo estranho aqui. Aceitar a política. Tentaram argumentar na Bíblia. Porque José do Egito era governador. O diabo é bobo, irmão? Você acha que o diabo é bobo? O diabo não é bobo não, ele é inteligente, irmão. Eu vi um estudo de um pastor, não vou citar o nome, que disse que o diabo é um ser burro. Acho que burro é ele. O diabo é inteligente, irmão. Vamos falar a verdade, ele é inteligente. Não é mais que nós que servimos a Deus. Nós estamos com Jesus, ele se levantou contra. Mas ele é inteligente. Então, o que ele usa essa pessoa para jogar fogo estranho na igreja? É assim: José do Egito foi governador. Irmão. Aí eu diria para esse cidadão, mas que dia que ele pediu voto? Nunca pediu voto. Ali simplesmente foi uma estratégia de Deus pelo que vinha no mundo para livrar o povo de Deus. Simples assim. Eu não estou dizendo que o irmão que está aqui, uma irmã que está aqui, não possa ganhar um cargo na prefeitura. Aí, o que tem? Me chamaram para trabalhar na prefeitura. Vai lá, irmão. Trabalhar com o prefeito lá, assessor do prefeito, sei lá o que é. Eu prefiro não misturar nada. Não gostei. Mas não estou dizendo que Deus não possa te usar para pôr um cargo para você ali ou lá, para você ajudar um irmãozinho que está lá passando aquela dificuldade. Uma certa feita, um cidadão me ligou por 2 vezes. Pastor, me chamaram para trabalhar gerente geral aqui na empresa. E eu disse que eu só pego o cargo se você vir trabalhar de encarregado comigo. Eu disse, então você não vai pegar, porque o meu negócio é só obra de Deus. Por 2 vezes ele fez isso. Mas eu disse para ele, olha, pega, porque você estando aí, você como uma pessoa do coração bom, quando tiver alguém desempregado, você vai ajudar, não vai? Sim, eu ajudo, ele sempre ajuda, né? Mas se você não vir comigo, eu não vou também não, porque aqui o negócio é feio, eu não quero me contaminar. É que eu entendi. Então a mesma coisa é a política, irmão. O cristão, ele não se mistura com a política se ele for um cristão genuíno, filho de Deus. Porque isso é fogo estranho. Pastor, vamos votar no fulano de tal, porque vai melhorar para a igreja. Melhorar o quê? A igreja de Cristo, ela tá boa. Se ela é de Cristo, ela vai bem. Um certo dia eu fui conversar com o patrão da nossa irmã do ré, um doutor, né? Aí o doutor me viu, aí viu a cômoda da igreja, ele é, entre aspas, um crente, né? Tá ouvindo não, né? Aí ele é um cristão, assim, né? Daquele jeito, assim. A saladinha meio fraquinha, meio sem tempero. Mas né?
Mas aí ele começou a conversar comigo sobre política. E falava do presidente na época, que se dizia ser cristão, na verdade não é. Depois eu já vi que não era. Mas aí ele começou, eu ficava mais, era calado, só ouvindo. Pois é, ouvindo. Aí ele olhou assim para mim, olhou para a Kombi da igreja, escrito o nome da igreja, e falou assim: mas para você tanto faz, né, pastor? Por quê? É um político, outro político, para você está tudo bom. Eu falei: é isso aí. Tanto faz para o cristão genuíno. Tanto faz para nós, então para de querer colocar política dentro da igreja, isso é fogo estranho. Você tem que repreender esse mal. E os mais clássicos fogos estranhos que tem na igreja, irmão, são os movimentos que nunca foi de Deus. Irmão, é cada coisa que eles tentam implantar na igreja. É tanto movimento esquisito, é o sopra-sopra, o cai-cai. É um negócio da mulher ficar rodando igual o peão e não cai tonta. Um dia eu estava mais o irmão José vai lembrar. Eu estava pregando sobre o Espírito Santo e o Espírito do Engano. A mulher levantou, botou a mão assim, começou a rodar, falar em línguas, eu olhei. A rodada baiana lá do Candomblé, olha lá. Vem cá, irmã. Ela veio toda rodando. Ela é meio gordinha assim, né? Ela veio rodando, irmão Zé, vai testemunha. A minha esposa também estava lá, as crianças não vão lembrar, né? Era pequeno. Eu falei: cai por terra, Satanás. Ela caiu. Pronto, aí lá. Então, aí você fica assim: ai, pastor, eu tenho medo de tocar no Espírito Santo. Eu também morro de medo. Mas se você que se diz pastor, se você que se diz cristão, não tem o discernimento do céu, quem vai ter? Um dia, um fogo estranho começou a acender. Eu estava mais um pastor meu, e a gente estava subindo no monte numa Brasília, que eu tinha uma Brasília velha que fumava mais do que o irmão Rogério. Vocês acreditam nisso? Ixi, o irmão Rogério não fuma nada perto dela. Né, irmão Rogério? Não podia esquecer de você essa noite. Aí, o que acontece? Aí eu subi com essa Brasília, e de repente, duas irmãs, uma vestida na sã doutrina, eu disse: o que, irmão? Vestido na sã? Nossa, pastor, você vai corajoso. E outra de calça, que não tinha nem precisado nem de seguir. Tudo bem. Porque a Bíblia diz que a mulher não põe veste de homem. Calça é para homem, não é, igreja? E de repente, irmão, ela começa a levantar a mão, e o Senhor me disse assim: meu servo, lá vem a profecia do diabo. Aí eu falei: uai, é mesmo, Jesus? Nós estávamos tudo orando ali, aquele pessoal, só a gente ali. E de repente, eu falei: Senhor, mas sabe como é que é? Aquela mulher está vestida na doutrina, como é que eu vou saber que realmente é o bicho? Além de o senhor ter me falado, como é que eu vou? Ou é a de calça que vai passar a profecia aí? Como é que é isso? Aí Jesus me disse: preste atenção, olha lá. Quando eu olhei, eu vi um urubu com as garras fundadas na cacunda da mulher, para dentro dela. Ele botava a asa assim e falava alguma coisa no ouvido dela. Ah, é o diabo, é o cabra, é o cambuião, é o cabeça rachada, é o imundo, tanto nome se dá para ele, né? E eu falei para o pastor, era só o Breno na época: pastor, ó, Deus me revelou, assim, ela vai me passar a profecia. Eu contei para ele do Eduardo. Ele me chamava de Eduardinho, não sei porquê. Eduardinho, eu sei que você é homem de Deus e eu tenho certeza que você não brinca com essas coisas. Então vamos pôr o rebanho tudo aqui, vamos ficar cercando para não passar essa profecia. Aí eu falei: tudo bem, vamos tentar. De repente ela levanta a mão, falei: pastor, lá não é ela, o que é que eu faço? Ele falou: agora é com você. Eu falei: amém. Já fiquei assim em posição de soldado, né? A espada na mão, viu? E fiquei assim, com a mão apontada para ela. Quando ela se aproximou, que veio na Brasília assim, atravessou, a Brasília que falava mais com o Rogério, quando ela atravessou, eu apontei o dedo e falei: Satanás, eu sei que é você, Jesus já me revelou. Daí para trás, no nome de Jesus, ela saiu correndo, o fogo queimou o fogo estranho. O fogo de Jesus queimou o fogo estranho. Então, irmão, tem coisa que parece que é de Deus. Nossa, é de Deus. O irmão é de Deus, a irmã é de Deus, o irmão está na doutrina. Será? A doutrina, por fora é fácil disfarçar, mas e por dentro? Só Deus tem um discernimento para nos dar. Então, irmão, tem pessoas que parecem de Deus, tem pessoas que passam a profecia tão bonita, linda, a revelação que parece é Deus, não é Deus não, irmão. É fogo estranho. É fogo estranho. Então eu quero que você preste atenção, não deixe o fogo estranho estar no seu coração, não. A doutrina ela é linda, ela é perfeita, é verdadeira, mas há muito tipo de imitação.
O diabo, irmão, ele transfigura como um anjo de luz. Não pode também um ministro, um pregador se disfarçar como ministro de justiça, como um pastor de Deus? Hoje em dia, irmãos, as informações é tão fácil. Você pesquisa e já sabe tanta coisa. Então eu quero que você repreenda esse fogo estranho na tua vida. Quantas irmãs, outra hora era de jejum, de oração, e agora já veio um estudo dizendo: não precisa orar todo dia. Precisamos orar todo dia, não precisamos orar toda hora. É orar sem cessar. Tem pessoas que pegam estudo, irmão. Essa eu tenho que contar para a igreja. Eu tinha um amigo de infância, tem até hoje, é um amigo dele lá, né? Agora ele é amigo dele, o irmão Beto. Ele hoje se diz pastor. E quando ele era pequenininho, irmão, tudo para ele em volta do dinheiro. Se ele tivesse um sapato, um tênis, na época a gente era jovem, você comprava, ele vendia na hora e ia embora de a pé. Se você quisesse comprar um cachorro, ele dava para você com esse cachorro. Ele ia embora sem camisa, não tinha conversa com ele, ele queria dinheiro, era um gambireiro, né? Falava naquela época isso. Aí eu fiquei sabendo que ele virou pastor. Aí eu fui um dia conversar com ele. E aí ele começou a querer me dar um estudo, querer colocar na minha cabeça que não precisa dizimar. Eu olhei para ele assim: como assim, irmão? Aí eu falei assim: quando é que você aprendeu essas coisas? Onde é que está na Bíblia isso aí? E ele é, entre aspas, um empresário hoje, né? E aí eu conversando com ele, ele começou a querer me ensinar que não pode dizimar. Eu disse: olha, você que está na igreja que eu já fui. Então assim, eu sei que eles pegam a favor do dízimo, não sei por que você está pegando isso. Mas eu me lembro de você quando nós era menino, quando era adolescente. Você sempre foi avarento, irmão. A gente saía mais os meninos naquela época para andar nas festas, todo mundo dava um pouquinho para abastecer o carro. E ele uma vez, depois de muito tempo, uma vez no ano ele deu R$2. E eu falei para ele: ó, eu vou pregar no carro aqui para lembrar. Você deu R$2 para abastecer o carro, isso aqui é uma coisa incrível. Então eu falei assim: olha, você sempre foi avarento. A verdade é essa. E você com certeza pegou esse fogo esquisito aí da internet. Com certeza. Porque a internet tem tudo de bom e tem tudo de ruim. Então você aprendeu essa pregação de alguém de lá. Foi lá que você aprendeu. E você já tem isso no seu coração. Porque, irmão, ele sempre, a mão dele era assim, ó. Ele era até hoje, um cidadão que guarda até as moedinhas de 5 centavos. Não tem jeito. Então eu falei para ele assim: isso aí já estava no seu coração e você não foi liberto. E além de você não ter sido liberto disso aí, você pegou estudo dos outros aí, ou seja, você pegou o que agradava o seu coração, ou seja, encheu o coração de fogo estranho. Tem gente, irmão, que não concorda com a doutrina, mas você vem na igreja, num culto de doutrina como esse, a gente ensina. Aí você, o pastor mostrou na Bíblia, o pastor ensinou, o pastor pregou, aí você fica caçando brecha para satisfazer a sua vontade, pedindo ao inimigo que enche seu coração de fogo estranho. Tem gente que quer colocar algum empecilho. Não, está errado isso aqui. Eu não concordo com o pastor que eu não posso banhar de cueca no rio. Eu não concordo com o pastor que eu não posso deixar o cabelo crescido, dar uma amarradinha de cavalo assim, pintar as unhas de base com um brinquinho, né? Você não concorda comigo, você não concorda com Deus, porque eu estou pregando a palavra de Deus. Porque você deixou o fogo estranho entrar na sua vida. A doutrina, irmão, ela só muda alguma coisa que aparece no futuro, mas era a mesma do passado. É contra o divórcio, é contra a política, é contra a mentira, é contra a mulher cortar o cabelo, é contra os homens andar de seminu, sem camisa. Então a doutrina é a mesma, a essência é a mesma. Uma coisa ou outra vai mudar porque apareceu isso aqui, que é do inimigo, e nós vamos cortar o mal pela raiz e queimar o toco, né? Mas eu quero que você pare um pouquinho. Será que esse fogo estranho já não entrou no seu coração, não? Será que você não é mais aquela pessoa como você era no começo da fé? Será que você está com a mente cansada, a mente confusa, porque você fica dando ouvido a fogo estranho e quer trazer o fogo estranho para dentro da igreja, quer contaminar os irmãos, as irmãs, e você vai morrer espiritualmente falando. Você quer introduzir esse fogo estranho aqui, mas Jesus, ele vai sapecar esse fogo estranho, vai queimar e vai mostrar que o fogo verdadeiro dele vai queimar continuamente no altar. Quem bate palma da glória a Deus? Quem recebe essa palavra diz amém. Então aqui, irmão, a ordem foi dada.
E eles desobedeceram. Então Jesus está falando para você não se deixar se levar por qualquer vento de doutrina. Não se deixa levar, irmão. Não se deixa levar, irmã. Porque você vê lá, nossa, é de Deus aquilo lá. É tão bonito, eu vi um irmão soprando, o outro caindo. É tão bonito a irmã ficar rodando. É de Deus aquele negócio lá. Um belo dia, uma senhora, não vou citar o nome, de uma igreja que tinha esse movimento de rodar. Ela fez uma visita aqui. Vocês não vão lembrar, tem algum tempo. E começamos a orar forte. A irmã começou a rodar, né? Aquele negócio, rodando. Aí eu não estava no altar, era o outro pastor. O pastor botou a mão e disse: cai por terra. Caiu, demoniado, expulsou o demônio. Ficou com vergonha. Foi lá no pastor dela no outro dia e disse: pastor, aqui na nossa igreja é Deus, na igreja do pastor Eduardo é o diabo. Como é que é isso? Pastor Eduardo está errado, é Deus que te usa, irmã. Ela disse que ela ia nas igrejas mundanas, irmão, fazia fila, ela pôr na mão, profetizando, depois não lembrava de nada. Irmão, como assim não lembra de nada? Deus faz isso com você, irmão? Te usa, você não lembra de nada? Quem faz isso é o capiroto. Aí ela ligou para mim e falou: ô pastor Eduardo, o pastor disse que é Deus. O senhor disse que é o diabo, eu caí lá, essa igreja. Eu estou com o senhor, é o diabo mesmo. Eu falei para o pastor que é o diabo. Então eu quero que o senhor venha fazer uma campanha aqui em casa comigo. Tudo bem, vamos aí. E a filha dela tinha esse movimento do roda-roda. A minha esposa lembra ali, é até engraçado. Só que ela não concordou, é Deus que usa nós, mãe. Resultado, quando nós chegamos lá, ela já correu para o quarto, a filha da irmã, correu para o quarto, o filho dela no obreiro daqui, hoje não é mais, e falou: não quero participar dessa oração não. Aí eu comecei a explicar, falar: como é que o Espírito de Deus pega você perde o controle, né? Não tem como. O Espírito de Deus é fino, o Espírito de Deus é suave, é poderoso, é lindo, é cheiroso, e Jesus não obriga ninguém a nada. Se você for ser tomado por profecia e falar: não quero Jesus, então tá bom, vai pagar o preço, mas eu não vou te obrigar. Quem obriga, irmão, é o diabo. Quem entra para a casa dos outros, para dentro, arrebenta cadeado e porta, é salteador, ladrão, é Satanás. A casa, o tempo, nosso corpo, Jesus não arrebenta, ele espera você convidar e abrir a porta para ele entrar na sua vida. Começamos a orar. A irmã começou, aquele negócio, né? Rodar lá, não vou fazer porque fica feio. Começou a rodar, não é o jeito desse. Aí começou a rodar para lá, rodar para cá, aquela coisa, né? Ficou golpeando. Aí nós começamos a expulsar. Aí era Satanás. Aí demônio do roda-roda. E a filha dela, lá no quarto, começou a rodar e segurar a perna para não rodar. Eu quero rodar. Começou aquele negócio todo. É Deus, irmão, isso é Deus. Tem como ser Deus? Deus obriga. Se fosse para obrigar a aceitar Jesus, eu ia pegar uma pistola aí no meu pai. Aceita Jesus hoje? Se fosse na mão, tem que ser assim. Rogério mesmo, Rogério ia ser os irmãos tudo armado. É hoje, Rogério. Tu vai aceitar ou vai levar um tipo de 12? Ô pastor, vou aceitar, mas abaixa nada. Baixa, vamos pro rio agora, aceitou, vamos pro rio. Se fosse na marra, nós ia fazer isso. Mas não é na marra, irmão, é por amor. É pelo toque do Espírito do Senhor. É por amor, não é uma obrigação. Então a irmãzinha começou a segurar a perna no quarto, rodar. E foi assim até o último dia da campanha. E essa senhora, graças a Deus, foi liberta pelo amor, pelo sangue de Jesus. É assim que funciona, irmão. Vocês já acham que já não tentaram colocar fogo estranho aqui? Uma certa feita, um membro da nossa igreja chegou até um amigo meu que foi assim, meu pai na fé, me instruiu na fé, e falou: fala com o pastor Eduardo para liberar o zap para trabalhar. Você acha que ele não foi? Foi. Até a mim começou a falar, né? Só que eu não sabia o que era. Eu falei: não, irmão, Jesus falou, acabou. Eu não vou contra meu Jesus. Ele falou, está falado. Eu nem sabia o que era isso na época, eu tinha ouvido falar. Depois ele admitiu para mim que esse membro pediu para ele conversar comigo para liberar, para trabalhar. Está certo isso, irmão? Porque tem gente que pensa assim: eu vou passar fome se eu não usar o WhatsApp. Já falei para você que você não vai. O Adriel, nós vamos gravar o testemunho dele depois, né, irmão? O testemunho eu quero gravar, eu quero fazer uma entrevista com ele. Meu sonho é ser entrevistador, vai realizar. Então a gente vai fazer esse negócio aí, vai contar o que aconteceu.
Então não tem esse negócio, irmão. Se você falar, Jesus, eu creio nesse fogo do céu, eu creio nessa doutrina, as portas se abrirão. As portas vão se abrir para ti. Então você tem que crer na doutrina de Jesus, na doutrina que vem do céu, e abominar esse fogo estranho da sua vida, do seu coração, do seu caminho. Mas Deus, eu vou passar fome. Não vai nada. Eu conheço um senhorzinho, e quando eu conheci ele a primeira vez, eu acho que ele tinha mais de 15 anos, sem esposa. Ele me contou, mineiro ele me contou que ele começou a ir na igreja, na época a igreja lá tinha doutrina, na igreja que nós era lá, e ele não aguentou ver aquela glória do Senhor, aceitou Jesus. E foi embora alegre para contar para a mulher que aceitou Jesus. Ele me contando, pastor, quando eu falei que eu aceitei a Jesus, a mulher falou, ou você sai dessa igreja, ou eu vou embora agora. Ou Jesus ou eu. Ela disse dessa forma, cara, bem católica, né? Ele disse, Jesus. Ele falou, já tem mais de 15 anos, agora tem mais de 20, né? E ele serve a Jesus. Ela serve a Cristo. Ele serve a Cristo com todo o amor, com toda a força, com toda a doutrina no seu coração, com toda a obediência. E não deixou esses anos todos o fogo estranho entrar na vida dele. Então não deixa esse fogo estranho entrar na sua vida, não, deixa. Expulsa esse mal. Quantas pessoas aqui, quantas irmãs não usavam maquiagem, hoje usa. Pinta as unhas de base, diz que não tem nada. Quantas irmãs aí hoje raspando as pernas. Quantos irmãos torcendo para time de futebol, isso é fogo estranho. Mas o pastor fulano lá, ele é jogador de futebol, queima ele, Jesus. Não deixa esse fogo estranho entrar na tua vida, não, deixa. Quanto eu conheci um irmão, esse irmão pregou tanta doutrina para mim, e a última vez que eu vi ele estava de cabelo branquinho, velhinho. A penúltima vez, aliás. Aí a última vez que eu vi ele, estava de cabelo pretinho. Eu perguntei o que aconteceu, irmão. Pintei meu cabelo. Ficou bonito, irmão do lado? Não, ficou bonito não. Então, irmão, a trajetória do cristão é assim. É longa. É cheio de pedrada, não é? As pernas às vezes dói espiritualmente falando. Tanta perseguição, é tanta coisa que a gente passa. Então você tem que parar um momento e refletir se você não deixou o fogo estranho entrar na tua vida. Deixou algum vento de doutrina roubar alguma coisa do seu coração. Você tem que parar e pensar se será que eu tenho que voltar ao primeiro amor, ao início da minha fé? Então é isso que eu quero que você pense agora. Como é que está a tua vida agora? Hoje em dia, irmão, tem tanto modismo na igreja, não tem? Tanto modismo, tanta revelação de doutrina. A irmã tem que pôr um pano na cabeça. O irmão tem que fazer isso. Tem aquela mulher que eu falei, aquela tal da vovózona lá, que viu anjo no céu. Tanta coisa. Pastor, está difícil. É só você perguntar a Jesus. Jesus, quem está pregando a doutrina verdadeira? Onde é o fogo verdadeiro? Onde está o fogo estranho? Pergunta a Jesus. Eu te desafio a perguntar hoje. Será que eu posso divorciar e casar, Jesus? Como é que o fulano disse que eu posso? Será que eu posso usar um bermudãozinho? Usar uma roupa jeans? Pastor falou isso, o outro pastor falou aquilo. Quem está certo? Jesus. Jesus é que está certo. Então você tem que pedir a Deus o discernimento aonde está o fogo verdadeiro de Jesus. Pergunta a Deus, faz prova com Deus. O irmão ali teve uma experiência com Deus, o irmão na fé do Solimpo ali, teve uma experiência, depois tem que gravar. O irmão também me contou, fiquei muito alegre. Tem que gravar o que Deus mostrou para ele. Porque Deus falou para ele onde estava o fogo verdadeiro e para ele sair do fogo estranho. Sai do fogo estranho, igreja. Sai desse fogo esquisito. Eu sei que tem pessoas aqui que antigamente sentia tanta presença de Deus. Deus falava tão bonito com você. Aí você fica assim, mas Deus não fala comigo mais. Por quê? Porque você está no fogo estranho e morreu. A sua vida espiritual está morta. Mas hoje Jesus expulsa esse fogo estranho e ressuscita a tua vida espiritual com o fogo verdadeiro do céu. Por isso, glória a Jesus. Fala assim, Jesus, eu recebo essa palavra na minha vida. Bate palma e na glória a Deus.